Olá, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do Debate Brasil. É um podcast da Unipol, nossa pós-graduação em cursos na área de segurança pública e adjacentes, e em parceria com o Instituto Arrecife. Então a gente está aqui no estúdio da Hubify. Eu estou com o Paulo Viana, que é do ID Cyber, advogado, presidente ou vice-presidente? Vice-presidente do ID Cyber. O Leonardo Metri também, amigo, também da área de segurança cibernética. A gente se conheceu no laboratório há uns anos atrás na ESG e já trabalhou em segurança de bancos. Também fez parte do Fórum Internacional de Ciências Policiais, deu uma oficina, ele vai falar um pouco sobre isso. Então, primeiro, obrigado pela presença de vocês. Prazer, o tema, né, de hoje é cibersegurança. E como conhecia o Paulo e o Léo, falei, vamos juntar, fazer a primeira experiência aqui com dois. E, Paulo, a gente se conheceu e aí já falamos do ID Cyber, a gente já fez até um acordo, né, de cooperação com o Instituto Arrecife. Isso. Então, fala um pouco o que é o ID Cyber, qual é o trabalho de vocês, qual é a proposta. Claro. Bem, primeiro, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que vai ser de grande valia para o público. As informações que a gente vai debater aqui e conversar. O Instituto nasceu de uma necessidade de união no mundo da cibernética, que era todo mundo muito isolado, né, da área de cibersegurança, cada um fazia do seu jeito, cada um seguia o seu protocolo, e o Instituto tem um caráter científico, educacional, e também de normatizar as regras de segurança cibernética no Brasil, para que seja uma referência em âmbito nacional. Basicamente é isso. Então, no nosso instituto nós temos 20 mil pessoas seguindo lá no LinkedIn. Inclusive, quero convidar, siga a gente lá no LinkedIn. A gente coloca depois beleza. Tanto os detalhes da bio de cada um, como a parte do site, do Cyber, redes sociais. Obrigado. E é isso, ser uma referência para normatizar, espalhar essa cultura de cibernética, porque a gente sabe que o Brasil ele não tem essa cultura digital, né? Então a gente tem que primeiro começar com base. Segurança digital, você está falando? Isso, os dois, digital e segurança digital. Muito menos segurança digital, né? Então a gente quer democratizar esse conhecimento o máximo possível e a gente reuniu as melhores pessoas, os melhores profissionais dessa área. Temos embaixadores internacionais, Espanha, Argentina, pessoas que representam o Instituto internacionalmente, porque o mundo cibernético digital ele não tem fronteira, né? Então, a gente precisa dessas pessoas representando a gente também fora do Brasil. Basicamente é isso. Perfeito. E, Léo, a gente se conheceu, né, como eu falei, há alguns anos, e no ano passado, no primeiro Fórum Internacional de Ciências Policiais, que foi organizado pelo Instituto Arrecife, você deu uma oficina sobre ciberdefesa e contra-inteligência nacional. A gente acabou não transmitindo, né? Mas era interessante, não ficou registrada, né, para o público de forma geral, a não ser quem estava lá. Queria que você, enfim, falasse um pouco de você e brevemente uma memória do que você passou naquela oficina. Claro, primeiramente que bom que não se tornou público. Porque quando se trata de contra-inteligência digital, né, e aquisição de inteligência também, né, nem tudo pode ser dito, naturalmente, sobre o aspecto da tecnologia, de como acontece. Eu tive uma passagem, como alguns já conhecem, no setor de defesa, e a convite de um consórcio que trazia empresas de produção de conhecimento, de espionagem de alguns países, Israel principalmente, grandes empresas na Itália. Então eu passei justamente para trazer esse consórcio, né, trazer o mercado, eu tive que treinar, né, para conhecer os produtos. Sim. Com os operadores de alguns países, né, incluindo o nosso. São profissionais incríveis, o corpo técnico da Polícia Federal e das Forças Armadas é incrível. E a partir dali eu me tornei um entusiasta, já sou oriundo de TI e fui empreender defesa cibernética. Então trabalhei com um amigo e doutor que trabalhou com uma instituição científica da PUC comigo. Trabalhamos juntos no TecGraph, o Dario Marques,
excelente profissional, incrível, um professor, um amigo. Então o Dario tinha um projeto de criptografia não parametrizável, né? E como eu já tinha aquela expertise de alguns anos ali em Brasília, treinando com os órgãos de inteligência, a gente desenvolveu um framework contra aquilo. Porque por mais que parecesse, não, você está se insurgindo, não, a indústria de inteligência também precisa disso. Né? Porque... a gente até vai voltar depois dessa parte da criptografia, e aí eu vou querer que você fale desse produto. Perfeito. Eu lembro que foi algo muito, muito interessante. Mas até pegando o gancho do que o Léo falou de empresa, né? Enfim, tem quando a gente fala de cyber-ataque, cibersegurança, tem um liame entre setor público e privado, e Total. Tem uma questão da geopolítica e mercado corporativo, né? Sim. Então, quem tem o poder hoje, diante assim, quando você registra uma rede social, você está registrando os seus dados numa empresa. Isso. Claro que alguns dados, outros não, tem um limite em relação a isso, mas no Brasil, por exemplo, você vai colocando, abrindo os dados, você tem um consumo ali, né, monetização, já CPF, endereço, aquilo vai se tornando um domínio, né? Total. Então, quem é que tem o poder? Assim, os estados ainda têm mais poder, as empresas, essa é uma boa questão. Musk, então quem é que manda? Isso é uma boa questão. Nós vivemos a era da guerra nuclear, né, que mudou a história da humanidade, Segunda Guerra Mundial. Sim. Agora a gente vive a era digital, do virtual, que mudou completamente até a geopolítica. Então, para você ter ideia, não há nenhuma guerra moderna que comece lançando míssil. A guerra moderna sempre começa com um ataque cibernético, né? Seja de infraestrutura para derrubar energia, seja para prejudicar uma hidrelétrica, enfim, sempre estrutural, né? Então, para você ver que o mundo virtual cibernético virou uma arma de poder. E quem tem a maior quantidade de dados possíveis, seja de um cidadão, seja de uma nação, esse é o mais poderoso do mundo. Então, assim, antes a gente tinha o maior poderio bélico, tanque e arma nuclear. Seria Estados Unidos, Rússia, e os grandes players da geopolítica. Hoje não é apenas a questão bélica militar, mas primeiramente a questão cibernética digital. Quando isso começa? Boa pergunta. O surgimento da internet, né? Eu botaria assim, simplesmente isso, né? Mas eu digo assim, o primeiro ataque cibernético que dá início a um conflito. Antes, a guerra era feita por propaganda. Eles substituíram a propaganda, a guerra psicológica e propaganda pela guerra digital. Então, e hoje fazem as duas coisas, seja digital, seja de propaganda, por meio digital, mas usam o digital. Então, assim, na verdade, isso sempre ocorreu, a guerra de propaganda, a guerra psicológica. Agora, eles usam a guerra psicológica pelo meio digital também, além do ataque das infraestruturas. A guerra da Rússia, o grande questão é o seguinte, eu vou saber quando uma guerra vai estourar quando houve um ataque cibernético numa nação inimiga. Pronto, você pode ter certeza, você aposta até dinheiro que vai acontecer uma guerra física. Né? Obviamente, depois de você ter um senso crítico que aquilo ali foi a mando de uma nação, às vezes por proxy, por procuração, mas enfim, foi. Então a guerra da Rússia, ela começa com os russos atacando ciberneticamente os ucranianos. Sim. Esse é o X da questão. Léo, você queria comentar? Eu gostaria de complementar. Eu faço o mesmo. Eu analiso ataques cibernéticos e sei onde vai. A gente não combinou isso, né? Inclusive, numa ocasião, alguns anos atrás, eu e o Luiz, no Capital Digital, nós falamos sobre isso. Israel já estava atacando o Irã, se lembra? Já estavam atacando recursos. E o Irã, por incrível que pareça, com poucos recursos, né, conseguiu causar danos em recursos hídricos em Israel. Já estava começando, mas acredito que ali foi isso, acho que você fala também disso. 2020, talvez, né? 2020, né? Foi 2020. Foi por aí. E sim, eu tomo decisões baseadas de investimento baseado nisso também. Lógico. Na ocasião, a gente começou a notar que uma falta, inclusive,
após os ataques cibernéticos, um preço, uma majoração nas commodities, principalmente defesa, né? E a gente já sabia que não eram bancos que estavam puxando as commodities para cima, eram estados e nações a indústria que estavam bélica, né? se mobilizando, né? Agora, a questão, né? Quem tem o poder diante do acúmulo de informação que as empresas passam até pela sua maleabilidade. Ao mesmo tempo, essa cena que nós vimos na posse do Donald Trump, em que as principais demonstração de poder. Isso que eu queria colocar, como isso ficou expresso, né? Ou seja, aquilo ali demonstrou que a estatalidade, o Estado, ainda tem uma preponderância? Não, aquilo foi uma jogada, eu diria, de operação psicológica. Ele disse para os inimigos dos Estados Unidos o seguinte, olha, eu além de ter o poder bélico, eu tenho junto comigo as maiores big techs do mundo. Vocês vão querer se meter comigo, com os Estados Unidos? É basicamente isso. E ali estava Google, Facebook, Meta, Google, Facebook, Elon Musk, Amazon, estavam todos que dominam de fato essa questão de dados. Léo, ainda sobre o tema anterior, se não me engano, eu posso estar falhando nas datas. Sempre houve uma busca por parte dos Black Hats, né, dos pesquisadores de segurança, de fazer um software causar dano físico, né, e infraestrutura. Sim. Em 93 eles conseguiram a primeira vez, se não me engano, na Alemanha, no Chaos Communication Congress. Eu não me recordo, posso estar falhando. Posso buscar isso depois. Por volta dos anos 2000 ali, entre 2000 e 2010, conseguiram alterar a rota de um HIMARS. O que é um HIMARS? É um míssil, né? Tá. E recente o caso de Israel com o Stuxnet? Com os Pages. Hezbollah. Isso aí. Isso que eu ia citar. Eu tenho dúvidas se remotamente poderiam... Não, ali não foi só remoto. Eles colocaram explosivo sim. Aí, botaram pó mesmo. Não foi explosivo mesmo. Não foi um software que fez aquecer, né? Isso, mas foi gerada essa guerra. Mas foi gerado por um dispositivo remoto, né? Mas tinha explosivo dentro do pager. Perfeito. E esse evento nos excitou bastante, porque como foi possível, também, a gente começou a se agitar para buscar maneiras. Mas teve ainda sobre os eventos cibernéticos e guerras, em consequência disso... 2011 foi o Stuxnet, né? Que alterou as usinas do Irã. Em seguida, olha que interessante, para complementar também sua linha de raciocínio. 2012, talvez em resposta ao que o Irã sofreu, a China desmantelou uma rede da CIA e executou pelo menos 30 agentes da CIA que estavam infiltrados nas conexões chinesas, inclusive em Pequim, entre 2012 e 2013, se não me engano. Né? E isso só foi possível porque essa célula, uma das células, estava utilizando um sistema de comunicação com o Pentágono, que era utilizado no Oriente Médio. Né? E houve uma falha na criptografia do que deu acesso aos chineses descobrirem. Os chineses entraram na comunicação central do Pentágono a partir desse sistema. É uma história, a gente pode em outra ocasião dar mais detalhes, mas em consequência disso. E com certeza, isso já é falado por analistas nos Estados Unidos, né? Essa informação da China foi compartilhada com a Rússia. E logo em seguida veio o quê? Euromaidan. Tá. Então, há um desencadear de fatos entre a guerra cibernética e o contexto geopolítico. Tá totalmente entrelaçado. Há uma linha cibernética, é uma linha física, digamos assim, informação. É uma dedução lógica, você já pode deduzir que vai. Entendeu? Ela acaba antecipando um conflito, ou ela, na verdade, é parte do conflito em trânsito, né, digamos assim. Exatamente. Eu vi um coronel na SM uma vez falando sobre a visão das primeiras versões de guerra. Ele falou assim, uma coisa que ele não com certeza já era um senhor. Ele falou, tudo na guerra se baseia em sensoriamento, processamento e ação. Eu falei, isso é computação, isso é inteligência, né? Não, e tem uma coisa importante nessa discussão toda sobre... Desculpa, pode falar. Não, você falou desse, eu lembrei de um coronel falando a mesma coisa, que eu estava na palestra lá, citando Israel, para toda ação cibernética há uma reação sinérgica. A gente manda míssil e derruba o prédio. Entendeu? Mas tudo passa pela aquisição de inteligência, naturalmente. Sim. Não, mas algo essencial
na própria noção de guerra é a espacialidade, tanto que, né, tem um livro do Carl Schmitt, que é O Nomes da Terra, que ele faz essa discussão sobre as novas especialidades, isso é nos anos 30, né, 40, os novos espaços que iam surgindo, né, como há uma novidade na história da guerra quando se ocupa o espaço, né, os ataques aéreos, tem toda uma imprevisibilidade ali. A impressão, às vezes, é que os cyberataques, eles não têm uma presencialidade física, são territórios, múltiplos territórios, né? Você tem o Darknet. Como é que é essa... Não há necessariamente uma correspondência física. E há múltiplos... Dá para falar isso? Há múltiplos espaços? Sim, há múltiplos espaços, claro. Mas assim, você não pode sair das leis da física, né? Então, quer dizer, o cara... Não existe um ente autônomo digital que vai atacar. É sempre provocado por um humano. Até agora. Não sabemos... Depois da inteligência artificial. Sim. Esse que é o meu grande receio. Pessoal meu. Que é um passo É um passo a mais que o ser humano não pode... Ele pode não perder o controle daquilo ali. Então, até desenvolvendo esse tema, surgiram novos crimes. Por exemplo, existe homicídio virtual. Aí eu vou te dar um exemplo. O Elon Musk, ele lançou o Android, se eu não me engano... Optimus, é o Android gerenciado por inteligência artificial para ficar dentro da sua casa, te servindo café, te servindo água, e ele faz o drink que você quer, conta a piada, você ri. É um negócio surreal, assim, o Android, surreal. Eu fiquei com muito receio. Por quê? Basta alguma invasão, quebrar essa criptografia para utilizar esse robô como um agente de homicídio dentro da sua casa. E aí quem matou? O Android ou o mandante daquilo ali? O hacker que invadiu? E um outro exemplo muito, muito simples também é o marca-passo, por exemplo. Sim. Você tem um marca-passo, ele é controlado de alguma forma remotamente, né? Porque ele tem que enviar os dados para dizer quanto que está batendo o coração, tá? Ou dar o choquinho. Mas se ele enviar dados, ele pode ser acessado. Pode ser acessado. Ele pode ter alguma vulnerabilidade. Aí você provoca um infarto em alguém. E você está entendendo? Então, assim, o mundo digital de dados, ele trouxe, além de um novo contexto de geopolítico, ele trouxe um contexto de novos crimes que não são tipificados até o dia de hoje e que são aplicados analogicamente. Analogicamente, eu ia falar. Agora, eu até vou antecipar um pouco o que a gente ia falar lá na frente sobre a criptografia. Uma das ferramentas para proteção disso que o Paulo está falando é a criptografia? Sem dúvida. E começa assim pelo básico. O que é criptografia? Criptografia, digamos que os dados digitais trafegam, né, criptografia é uma maneira de você embaralhar os dados digitais e torná-los inacessíveis. Então, quando eu mando uma mensagem de texto para você, como vai, Ramiro? Quando ela trafega pela internet, ela vai embaralhada, então ninguém consegue ler. E da mesma forma, quando pega o dispositivo, também não consegue ler, tentando falar para o grande público, né? De uma forma mais leiga. Sem dúvida, a criptografia ela é aplicada para tudo. Não só para a proteção física, né, dos dados, para o transporte também dos dados, né? Para simplificar e tornar mais leve uma comunicação. Isso é uma outra questão, porque é mais ampla, né? Tem a gente que até cita aqui uma referência nacional, o Rafael Mandarino Júnior, né, que teve à frente do DECIC, de iniciativas, inclusive de criar mecanismos de criptografia proprietários brasileiros. Infelizmente foi uma iniciativa que foi descontinuada, ou não deram tanta importância. Gostaria que voltasse, né? Mas sem dúvida isso passa inclusive por a questão da soberania nacional. Porque você está dizendo é preciso ter criptografias próprias em sistemas de comunicação. Explica um pouco melhor isso. Eu vou acabar provocando um pouco o público. Ouvi dizer nessas andanças... Me disseram. Alguém me disse. Que é sabido que agências e empresas de inteligência atuam livremente no Brasil, acessando dados de governo e de pessoas, quando não compram as informações no Brasil. Então, quando eu digo que a criptografia ela é um mecanismo de soberania nacional, né, e isso a gente quase não escuta falar, né?
infelizmente. Sim. A gente gostaria que o Brasil realmente exercesse sua soberania, a defesa das suas instituições e do seu povo nesse quesito. Por isso que eu falo muito da questão da criptografia na soberania nacional. Porque todos os dados de governo, do Ministério Público Federal, os dados das operações da Polícia Federal, os dados de governo, do Executivo, tudo está trafegando, seja em infraestrutura que não é brasileira, apesar de existirem backbones dedicados em Brasília, ou com plataformas estrangeiras, e não que isso seja uma questão de protecionismo, não. A questão que a gente sempre discute é que quando a gente contrata uma empresa estrangeira, ela está sujeita à legislação legal daquele país. Né? Então, WhatsApp, Oracle, né? Total. A questão que se debate muito, que as pessoas conversaram sobre eleições, é um tema muito polêmico, mas os dados foram armazenados num servidor Oracle. Sim, eu lembro disso. Né? Não é a questão de duvidar ou não do processo brasileiro, mas esse fato já chama atenção. E será que isso não aconteceu também, Paulo, nos Estados Unidos, quando se faz uma revisão sobre a transferência de tecnologia? Estou introduzindo algo diferente aqui. Sim. De tecnologia, quando plantas industriais de tecnologias americanas foram para a China, por exemplo. Eu lembro, não sei se vocês viram aquele filme do BlackBerry, sim, que é bem interessante, e o criador, né, que era a mente ali, o principal, ele sempre resistia à fabricação do BlackBerry na China, até que teve uma hora que foi resistir, mas ele resistia até o final, sentia uma resistência, porque ele não acreditava na qualidade daquela produção e tudo mais, era um outro momento, mas eu pensei também se isso não tem, não que estava na cabeça dele necessariamente, mas você tem uma comunicação com outro país que tem toda uma dinâmica própria de funcionamento da informação. Vou te dar um simples exemplo. Na China é banido o WhatsApp. Na China você só se comunica por um outro aplicativo chamado WeChat. Eu sei porque para falar com o empresário do negócio, ele falou, não, você tem que baixar o WeChat, a gente não tem WhatsApp. Eu falei, como não? Que doideira é essa? E não, nem não tem. Por não dar um VPN para usar? Não dá pra... Não, aí é outra história. Tá. Mas assim, a população, né, a massa, não é proibido usar o WhatsApp, ela usa o WeChat. Por quê? Muito simples. O WhatsApp, quem tem o controle dos dados é a empresa Meta, Estados Unidos. O WeChat, quem tem o controle dos dados seria a China. Ponto. Porque lá não existe empresa privada. Minha empresa privada na China. Não existe isso. Sempre o Partido Comunista Chinês vai ter uma ingerência sobre a sua empresa. Quer você queira, quer você não, você vai para a prisão ou morto. Pronto. Não, tanto que a gente tem casos de multibilionários chineses que de uma hora para outra, cara, somem. Porque se rebelam contra o Partido Comunista Chinês, entende? Sim. Então, a guerra de dados é uma guerra geopolítica, é um interesse geopolítico, não tenha dúvida disso. As empresas vão para a China a primeira vez porque o empresário CEO clássico, ele não se preocupa com a segurança de dados, a questão cibernética. Ele se preocupa com uma questão administrativa, de pagamento de impostos, que vai dar mais lucro. Mão de obra, justamente. Bacana, mas você não está vendo toda a big picture do negócio, entendeu? E aí eles vão lá para ter um custo mais barato para poder vender e ter um lucro acima. Porém, ele vende a alma ao diabo quando ele faz isso. Eu acho que tem uma relação... Não, faz esse um comentário que você quer fazer e daí depois fala desse... Porque era no início a gente conversou desse produto que você... eu lembro que quando estava com o Daniel Marques, o Dario, né? Você falava bastante dessa... Isso. Que tem a ver com criptografia. Né? Primeiro eu vou fazer uma colocação sobre China. O empresário ele tem uma decisão, né, difícil, que ela é puramente mercado e de negócios, né, é um grande mercado. Hoje a China tem uma pujança tecnológica e de defesa inigualável, talvez inigualável. Hoje está comissionando, não só na parte tecnológica, né, na parte militar também. E eu vou trazer o seguinte questionamento. Por conta dessa caminhada nesse setor, todos os estados são vilões, né, perdão. Sim. Da mesma forma, a IBM, do que a Huawei é perigosa, a IBM também é. Você tem que escolher quem você vai ser espionado. Exatamente. Eu prefiro ser espionado pelo Ocidente.
tem os mesmos valores, né, judaicos cristãos, em tese, né? Do que um comunista. A questão é, se você usa o WeChat, você está dando dados para esse governo. Se você usa o Facebook, para esse. Se você usa o VK, para outro. É bem essa coisa da escolha. Só um parênteses, uma vez um professor estava contando que era no México, ele estava vendo uma reunião sobre a soberania dos indígenas, o Oaxaca, aquela coisa toda, né? E aí tinha uns dinamarqueses fazendo todo um lobby para protegê-los, trazendo para cá, traz para cá, né? E aí tinha uma Coca-Cola na mesa. Aí um índio, né, o mexicano, falou assim: não, mas a gente gosta de beber essa bebida. É isso aí. Meio que dizendo assim, vocês são dinamarqueses, se é para escolher algum âmbito de proteção, de tutela, a gente quer essa daqui. É isso aí, perfeito. Mas, embora não seja deles, mas foi mais ou menos isso que você falou, Léo. Sobre o produto, né, que o professor Dario, amigo e sócio, ele criou um algoritmo de criptografia de blocagem parametrizável. Traduz isso. Traduzindo. É uma criptografia que permite você ter chaves de criptografia de qualquer tamanho e qualquer formato. É a imprevisibilidade, né, como medida de... Isso é muito bom. Então, ou seja, eu posso criar um WhatsApp completamente protegido, que alguém não vai acessar porque é um algoritmo a gente próprio. Fez demonstrações bem simples com criptografias de 8 milhões de bytes, assim. É um mega, por volta disso. Inclusive nas instituições civis e militares, talvez tenha instituições no Brasil utilizando, quem sabe, né? Que estágio está essa? Muito avançado. Já é um estágio que não existe ainda hoje no mercado. Fantástico. No mundo, talvez, acredito que nem na indústria de defesa alguém que faça isso, né? Fantástico. Criptografias não preditivas com chaves imprevisíveis, e isso é importante dizer porque a pessoa fala: mas essa chave de criptografia ela é inquebrável. Não é. Já tem campeonatos no mundo inteiro. Isso. E a primeira coisa, você sequestra, né? Sim. Você sequestra credenciais e chaves, né? Quebra chaves, enfim. É o crime de ransomware. Né? Isso, né? Você não precisa quebrar a criptografia, né? Por força bruta, mas até pode, até acontece já, mas já há muitos anos, inclusive. Mas a questão é que para você tem 2 parâmetros que você tem que ter, aliás 3, para quebrar uma criptografia: o tamanho da chave, né? O dicionário que é utilizado para isso, né? Principalmente isso, o tamanho do bloco. Então, quando eu digo para vocês que eu tenho uma criptografia, que a gente já demonstrou, que você, vamos supor, diga um órgão de inteligência, você gostou, o PCC da China, né? Entendi. Partido Comunista da China pegou um dado criptografado pelo nosso projeto, nossa empresa. Ele vai ter que testar todas as combinações possíveis de 1 bit a infinito, com todos os dicionários possíveis, né? Todos os meios de criptografia existentes. Seja a base 64, ou derivados de QQ, como de A a Z de 0 a 9, até 1 tera de bytes, de pontos e vírgulas. É infinito, é matematicamente impossível. Por isso nós dizemos, inclusive, que a nossa criptografia é a única que já nasceu pronta para o mundo pós-quântico. Era isso que eu ia falar. Minha pergunta a você seria essa. E gostaria de falar sobre isso, inclusive. O processamento quântico, ele não haveria de ter a capacidade de quebrar essa criptografia? A nossa, não. Essa que você acabou de mencionar? Não. Por quê? Porque são possibilidades infinitas. Da mesma forma que vai ter uma capacidade de processar dados em larga escala, né, inimaginável, né? A gente também pode usar criptografia de tamanho inimaginável. E só nós conseguimos fazer isso. Hoje você não consegue fazer isso com RSA, por exemplo, né? E a questão da criptografia, eu também gostaria de destacar o seguinte: é um monopólio de mercado de uma empresa. Por quê? A RSA é o grande fornecedor de criptografia do mundo, né? Americano. Isso. E por conta de Mas os chineses, russos, não tem outro? Devem ter, mas não... Não, sempre tem. Claro que tem. Mas... de mercado, as nossas empresas de segurança que os bancos compram, eles vão sempre utilizar
modelos convencionais de criptografia RSA. Vão sempre seguir orientação de criptografia do NSIT, né, National Standard Institute of Technology, como o do ETSI, o correlato na Europa. Europe, Telecommunication, Standard, alguma coisa. Então, é uma convenção porque ela, na verdade, é um monopólio, tem um fim específico de soberania também, de Estado. Vocês vão utilizar essa criptografia que nós temos acesso, né? E, ao mesmo tempo, sobre um pretexto de uma vantagem de interoperabilidade militar, de inteligência muito grande. Todos falam da mesma forma, no ambiente digital, com certeza. Mas, em algum momento, se eu quero que o meu presidente, ou o meu avião, o meu caça, o meu míssil voe e trafegue informações, né? Eu tenho que usar a criptografia proprietária, que eu gerencio as chaves. E os fornecedores de segurança e de defesa não provêm isso. E uma coisa surgiu a dúvida a respeito das moedas digitais, que vocês falaram que todas as criptografias podem ser quebradas, né? Isso também vale para as moedas digitais? Sem dúvida. Então não há uma proteção, obviamente, 100%, né, disso aí. Você pode ter uma vulnerabilidade. Não, eu diria assim, existe o Papa e existe a plebe. A plebe, sim. Tá? Então, assim, as shitcoins, perdoe a palavra, são todas passíveis de se quebrar a criptografia. A genialidade do Bitcoin não é que ele não possa ser quebrado. Ele até, em tese, na teoria, poderia ser. Mas é porque ele tem a validação pública de vários usuários ao longo de todo o globo terrestre. Então ele tem essa segunda camada de proteção. E até hoje, o Bitcoin não foi hackeado, entre aspas. Por quê? Porque tem essa validação pública de todos os usuários. Entende? A gente fala quando a gente fala de criptografia, realmente nunca se tornou público uma quebra de criptografia. Entretanto, eu já vi incidentes como criarem bitcoins, roubarem, sequestrarem bitcoins. Olha só, roubar bitcoin, isso é plenamente possível. Sim. Plenamente possível. Como é um roubo? De várias, infinitamente. Existe um problema. Eu comprei o Bitcoin, tá na minha corretora. Eu não fiz a minha cold wallet. Tá. Ele está lá no corretora. Porque eles têm se a corretora for código, né? Se a corretora for invadida, existem milhares de casos jurídicos. Eu mesmo advogo para esses casos de vítimas que perderam suas criptomoedas. São esses casos, por exemplo, aquele jogador jogadores do Palmeiras. Do Palmeiras. Não, isso aí foi um golpe pirâmide, outra coisa mesmo. Outra coisa, tá. Porque ele muito, né? Demais. Inclusive, essa é a minha especialidade. Combate à fraude financeira para as vítimas que perderam dinheiro, seja qual fraude financeira for. Né? Então, você pode perfeitamente roubar uma criptomoeda. Não só o Bitcoin, mas todas as outras, se estiverem numa corretora que não tenha os meios de segurança corretos. Outra forma também. Existe uma forma de você transferir os seus bitcoins para a cold wallet. E aí você pode ter das empresas, Ledger e várias outras empresas fornecem uma criptografia popularmente num pendrive, que você vai escolher as palavras e você vai transferir aqueles dados, porque a criptomoeda nada mais é do que uma sequência de dados, e você vai transferir esses dados para esse pendrive. Vai ficar nesse pendrive. Só que essas empresas que fornecem esses pendrives, essas cold wallets, também podem ser invadidas. Então, há vazamento de dados dessas empresas. Porque o dado não vai estar só no exato, no ele está lá no servidor dessa empresa. Também. E aí já houve vazamento de dados e gente perdeu criptomoedas e Bitcoin por causa disso. Agora, existe uma forma que eu sei que é impossível, porque está na minha mente. Tá. E um sistema totalmente offline, que é o Paper Wallet. Tá. E você vai gerar por entropia as 12 palavras-chave e ainda você vai criar uma frase. Isso vai estar na sua mente ou anotada em um papel. E você pode, por exemplo, eu tenho, sei lá, 2 herdeiros, 2 filhos. Você dá metade das palavras-chave para um, metade das palavras-chave para outro. E eles ainda vão ter que se dar bem para acessar o seu
as suas criptomoedas. E aí vem a questão do inventário, smart contracts, de você fazer inventário por meio digital de forma muito mais segura, impenhorável, diga-se, isso é importante frisar, impenhorável e de uma forma muito mais rápida. Fantástico. Você queria comentar, sobre, né? Vou fazer duas provocações para o doutor. Sim. Em 2011, a gente eu não participei desse tracking, desse treinamento do FBI. Eu achava que nem sabia, falava-se de Bitcoin em 2011, eu nem quis saber o que era aquilo. Queria saber como interceptar comunicações. Estava muito recente. Estava $100, $50. Foi aquela 2008. Como é que 2008, esses caras 2009. estão decodificando áudio para texto? Em 2011 era muito avançado e entrando em dispositivo, estava muito entusiasmado com aquilo. Eu falei, deixa para lá Bitcoin. Mas a trilha, né, do que se falava na época, e depois se tornou público, era que o FBI já conseguia identificar as transações de Bitcoin, já tinham quebrado a Redditor, que era super segura. Não, em 2011. A transação de Bitcoin ela é perfeitamente rastreável. Eu trabalho rastreando, público, né? É público. É um livro razão público. Você pode... Hoje tem softwares, Mas eu utilizo esse você trabalho. Identifica? A gente consegue identificar. Ele comprou criptomoeda nessa corretora, enviou para essa corretora. Depois dessa, ele enviou para mais 3 wallets e foi parar nessa corretora em Hong Kong, por exemplo. A gente sabe até a corretora que está segurando as criptomoedas. Sempre é uma grande. É Binance, Coinbase. Então já não é tão mais libertário assim, né? Você está sempre no mercado financeiro. A questão é o armazenamento dessa criptomoeda. Entendeu? Que as pessoas ainda não têm essa cultura. Se foi feito por cold wallet ou paper wallet, fica um pouco mais difícil de você penhorar. Sim. Porém, se ainda está no sistema de exchange de corretoras, basta uma ordem judicial de arresto que você consegue liquidar isso. Gostaria de fazer uma provocação agora. Manda ver, vai lá. O doutor advoga para questões de pirâmide? Isso mesmo. Perfeito. Eu até gostaria de saber mais depois. Uma informação sobre Bitcoin. 96%, em torno de 96%, varia, estão nas mãos de 6% de todos os wallets. Isso não é um esquema Ponzi? Esse é um questionamento que já fizeram mesmo. Que a maior parte das moedas de Bitcoin são mineradas. Essa é a questão. Elas são mineradas, então elas são criadas na China. Eles colocam supercomputadores para rodar. Porque a energia é barata. Né? A energia é barata. Dispositivos baratos também? Dispositivos, processadores baratos. E aí aqui no Brasil fica inviável, enfim. E essas novas criptomoedas, bitcoins que são criadas, elas estão no poderio de pequenas pessoas que seriam chinesas, certo? Sim. Só que, o que acontece? Na prática, no frigir dos ovos, no último dia, no apocalipse, isso não importa muito. Importa. Mas na prática não importa tanto. Por quê? Pela segurança do Bitcoin. Porque ela vai ser gerada essa criptomoeda e ela vai ser jogada no mercado e ela, para ser validada, todos os usuários vão ter que validar essa criptomoeda, certo? Para ele passar a existir no sistema blockchain. Entende? Então, você pode anular um detentor? Você pode negar. Fala, não, esse é um Bitcoin que é fraudulento. Foi criado por uma inteligência artificial, por um código que não é válido no nosso sistema. Você pode anular. E, querendo ou não, você vai valorizar todo o mercado de criptomoedas de Bitcoin, porque foram criadas para todo o mercado. Não é para o mercado chinês, é para o mercado mundial global. Essa nova criptomoeda, mais um Bitcoin no mundo. Entendeu? É basicamente isso, assim, entende? Eu acredito que o Bitcoin, eu comecei a fazer um estudo ali também há alguns anos, porque eu acreditava que as empresas da Nasdaq estavam já fazendo reserva em Bitcoin, né? E eu consegui encontrar, eu não consegui fazer um algoritmo, eu fiquei com preguiça, mas eu vi uma correlação muito grande da Nasdaq com Bitcoin. E eu acho que... Mas teve esse burburinho, né? Mesmo. Lá na criação iam fazer até uma bolsa de criptomoedas na própria... Eu acho que estava acontecendo era isso, né? Tava. Tesla, Microsoft, vamos comprando Bitcoin e vendendo junto. Isso é verdade mesmo. E naturalmente devia estar acompanhando a taxa de juros ou a inflação norte-americana, então existem essas correlações
de mercado muito interessante. Né? E fazendo um paralelo na questão de correlação de mercado, criaram outra criptomoeda que é utilizada hoje no mercado, que é muito mais rápido, que é o USDT. O USDT é o pareamento do dólar. Então, por exemplo, eu comprei um ouro, um material precioso, ou comprei uma mercadoria, vamos supor aqui, na África, tá? Lá o sistema bancário é precário. Como é que você vai fazer um TED, um DOC, um PIX, uma SWIFT para, sei lá, sabe, o Congo? Então, o comprador e o proprietário do ouro, eles hoje podem se utilizar do USDT. Você cria uma wallet, ele transfere o dinheiro e imediatamente cai na wallet dele. E aquilo é pareado ao dólar. Não é exatamente a mesma coisa, mas é praticamente igual. E vem cá, você falou um pouco na questão ali, quando você estava falando de herança, me veio à mente toda a parte da evolução legal, né, em relação a isso. Porque é uma corrida, acho que o Léo estava falando no início, né? As coisas acontecem e a legislação vai correndo atrás, porque tem imprevisibilidades, tem algo novo que, especialmente se a gente pensa, né, o legislador não está preparado, não se antecipa, muito pelo contrário, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa evolução legislativa, particularmente no Brasil, né? Sim. Primeiro, assim, a gente tem que partir do ponto, sendo redundante, do ponto de partida, é que a Lei de Proteção de Dados, a LGPD. Sim. Aí veio da onde a nossa LGPD? Foi uma copia e cola, guardada as devidas circunstâncias, do GDPR da Europa, que foi criada em 2016, que, por sua vez, veio por antecedência de uma discussão após a Segunda Guerra Mundial, onde Winston Churchill afirmou que a Europa precisa ser unida igual aos Estados Unidos numa confederação de estados, e aí fez-se a Convenção 108 do Conselho da Europa na época, onde já previa uma privacidade de dados. Não digitais, obviamente, mas de correspondências, trocas de mensagens, seja de qual forma for. Isso foi evoluindo, fazendo várias... Você chegou a mencionar, você menciona que Portugal foi a primeira Constituição... Foi a primeira Constituição da Europa a prever a privacidade de dados. Mas não se referia à inviolabilidade de cartas? Ou sim, é algo além disso? Mas não é isso mesmo. É isso mesmo. É porque tinha implicações derivadas, entendeu? Por analogia, você poderia inferir que era dados. No Brasil, eu não lembro agora das constituições. Tem no Brasil também. Não, tem, mas das passadas tinha, não lembro. A Constituição de 1824, a primeira do Império, eu não me recordo. Eu estudei ela, não tem. Realmente. A inviolabilidade, né? A do regime militar, poderíamos entrar numa discussão ali, enfim, AI-5, a gente poderia ter essa interferência de violação de dados por segurança nacional, né? Como se fosse uma atividade contra terrorismo e por aí vai. Mas, enfim, o fato é que Portugal teve esse... foi a primeira a prever isso. Muito por conta desse histórico de discussão após a Segunda Guerra Mundial, Convenção 108, e aí fizeram o GDPR e o Brasil copiou. Aí o GDPR funciona da seguinte forma: a Europa ela pode convidar países, por exemplo, o Uruguai é convidado. O Uruguai não precisa ter uma legislação, ele pode, mas ele não precisa mais ter uma legislação própria de proteção de dados, porque ele foi convidado. Então, ele está sob o guarda-chuva da Europa na Lei de Proteção de Dados. O Brasil optou por ter uma própria legislação de dados que nada mais, nada menos do que a própria GDPR. E foi o grande marco, a LGPD no Brasil precisava de uma legislação assim, ela é muito boa, ela não é arcaica, ela não é muito restritiva, né? Não é muito restritivo. Eu não acho, assim, na minha opinião, ela não é restritiva, porque ela sempre trabalha com consentimento do usuário. Sim. Entendeu? Então, assim, o usuário tem que participar de uma concessão dos dados dele. Não é uma coisa invasiva, entendeu? Embora nem sempre é claro, né, esse tipo de... A LGPD fala que é claro e inequívoco. Você precisa dar o consentimento. Claro e inequívoco. Mas eu digo
o saber que você está fornecendo um dado ou não. Por exemplo, né? Uma colega na Secretaria de Ciência e Tecnologia fez um curso sobre a LGPD, ela falou, Ramiro, um negócio que você faz muito, que o pessoal fala que não deve fazer de forma alguma, é isso de comprimir, por exemplo, um PDF. Você coloca para rodar nesses sites, porque ali você perde todos os dados. Mas eu disse, bom, em geral não faço isso com documentos importantes. Sim. Mas também nunca apareceu para mim num desses sites, né? Love PDF, algo assim, que você comprime ou junta, algo discriminando que eu estou passando os dados. Né? Porque é uma empresa americana. Tem uma coisa, inclusive, é o seguinte, a inteligência artificial... Lá não tem LGPD. Essa que é a questão. Lá não tem legislação própria para proteção de dados, tá? Mas as legislações de inteligência nos Estados Unidos, eles protegem o cidadão norte-americano. A própria Constituição. É verdade. Eles não têm legislação porque eles têm uma boa Constituição. Entendeu? Não precisa infraconstitucional. Mas interessante. Para fins de inteligência, eles podem tudo. Tudo. Tudo que é nossa vida privada, tudo aqui está disponível para eles. Sim, não tenho dúvida. Por isso que até esse questionamento, na época do Snowden, ele foi bom, né? Mas por algum motivo. Mas eu sempre achei que ele era uma farsa. Em que sentido? A solução PRISM nunca existiu. O que era a solução PRISM? Uma teoria de que tinham sistemas que a NSA hackeava o Google, o Facebook. Acho difícil também. Sempre tiveram acesso. Sempre tiveram, exatamente. Né? Mas o Léo falou dessa proteção privada, né? Um marco da evolução legislativa foi o caso da atriz Carolina Dickmann, né? Como é que foi? Encontraram fotos íntimas e aí começaram na verdade, hackearam o iCloud dela e conseguiram fotos íntimas. E no Brasil, os legisladores são sempre reativos, eles não são preventivos. Então, após o ocorrido, foi um grande marco, foi a lei Carolina Dickmann. Mas eu diria assim que o grande propulsor de legislações que prevêem efetivamente o combate a essa questão de crime digital foi a própria pandemia. Existia um mundo pré-pandemia e existia outro mundo pós-pandemia. Quando a LGPD entra? A LGPD é pré-pandemia. Mas ela começa a operar em 2020, não é isso? Então. É de 2017, se eu não me engano. O GDPR é de antes, né? O GDPR é de antes. Que a gente copiou, né? Pode deixar, caiu o celular. Mas veio por exemplo, o Marco Civil da Internet veio antes, pré-pandemia. É um marco muito importante, porque ele diz que a internet não é terra de ninguém, mas ela é um território neutro. E existia ali já uma questão de proteção de dados, privacidade de servidores que deveriam fornecer informações e por aí vai. Depois veio a LGPD, aí veio a pandemia, depois veio um monte de legislação que prevê, por exemplo, o crime de phishing. Ele é previsto no... Phishing é... Você manda um link, aí você clica e aquilo ali rouba seus dados, rouba seu cartão de crédito e utiliza isso para fins ilícitos. Então, houve uma modificação legislativa para se adaptar a esse mundo pandêmico, né, pós-pandemia, porque houve uma migração da organização criminosa. Antes você assaltava com uma arma no banco. Na pandemia, todo mundo em casa, o meio para se chegar às pessoas foi o digital. Sim. Então, houve uma mudança, por exemplo, o artigo 171A, eu não me recordo mais ali, houve uma majoração da pena, prevendo o crime de phishing, prevendo, por exemplo, crime de stalking também, é outro crime muito importante, que é por meio digital. Não, e é impressionante como a gente estava conversando antes de começar, né, sobre a mudança geracional de pessoas no mundo digital e antes, né? Nossa geração anterior, assim, é de uma migração, mas não nasceu dentro praticamente desse mundo. E teve um caso recente que até eu não assisti, mas me disseram que é uma das dentro desse tempo recente, uma das raras boas reportagens, né, no Fantástico, sobre o caso do dono da Embeleze, uma empresa que ele foi envolvido um ex-caso, não sei se era ex-mulher, alguma coisa assim, que criou uma personagem
e mandava e-mail para ele para fazer acirramento na família. E foi uma coisa assim tão impactante. Quem contou isso, né, falou que foi uma coisa tão forte que ele morreu em desavença com os filhos. Olha só. Porque foi criada uma personagem. Até na discussão, né, que eu ouvi, olha, daqui a pouco alguém vai criar uma personagem virtual para tentar assim, fazer uma intriga do Léo com a mulher dele. Não tenho dúvida. E isso virar um... Isso já é possível, já é possível. E pegou muito. E alguém, como é que um homem assim, um empreendedor e tal, é de outra geração, ele lia aquilo e acreditava. Exatamente. Como às vezes meu pai vai abrir um e-mail, vai acreditar, vai clicar. É o impacto. Isso é e talvez até alguém de uma geração mais nova, enfim. Esse é um ponto que mostra um pouco da sensibilidade, que depois eu vou entrar na pergunta para o Léo, sobre... Tem um lado aí privado, né, das pessoas, e também tem um lado de soberania de país em relação a se o Brasil está preparado ou não para tantos ataques cibernéticos. Sobre esse caso que você falou, eu não conhecia, mas eu já fiz algumas perícias junto, né? Algumas perícias, assim, eu colaborei com algumas perícias, né? Em casos parecidos. E me chama a atenção, você falando, me chamou a atenção, hoje, por exemplo, a atualização, a evolução tecnológica do governo do Brasil, né, tá de parabéns. Mas assim, como o Solgov, por exemplo, né, excelente. Mas eu acho que a gente está pecando em pensar nos vulneráveis, nos idosos, que não, né, até nas crianças mesmo, ou a pessoa que não gosta desse termo, analfabeto, mas o que não tem um conhecimento digital. Né, a gente está pecando muito com essas pessoas que estão sendo vítimas, né, como você falou, pessoas mais esclarecidas, diretores de tecnologia são alvos, né? Então vamos imaginar os idosos, né, as crianças mesmo, que já estão inseridos no mundo digital, as empresas, as instituições não estão se preocupando com essas pessoas. A gente tem que cobrar, assim, mas quando, por exemplo, a gente falou de LGPD, né? Quando o Brasil sempre copia muito modelos de fora, tal. Eu não gosto disso, mas a gente tem intelecto para construir, né? Mas Sim. Mesmo sendo muito boa também a LGPD, né? Mas a gente tem que pensar nisso, deixar esse alerta aqui. É a única instituição que eu vi, que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu vi que existia um respeito realmente com esses vulneráveis, não só com a parte de segurança, foi nessa empresa de previdência que eu trabalhei, a Icatu, né? Que é um time, até mandar um alô pro pessoal. Que é um time muito competente, são preocupados realmente com essas questões. Não tive a oportunidade de conhecer outras empresas assim, mas gostaria de deixar esse estímulo e essa decisão para os decisores que vieram nos assistir. Não tenho dúvida. Eu concordo plenamente aqui com... Esqueci também. Leonardo Metro. Não, inclusive, quando eu falei, né, no início do Fórum Internacional de Ciências Policiais, a gente teve uma mesa com os bancos, então teve Bradesco, Itaú e Santander. Foram super parceiros, assim, participaram, contaram um pouco, né? Um falou basicamente, a gente começou a conversa, quando eu os convidei, alguns eram da parte física, né? Porque o contato eu obtive pelas empresas de transporte de valores. Mas aí mudou a mesa para algo mais digital, porque 99% hoje dos ataques aos bancos são digitais. Claro, ainda resta, né, os ataques físicos, mas o valor, o montante sobretudo, esse montante é digital. E uma coisa interessante, que como um até brincava com o outro, né, que são concorrentes, mas eles falam muito entre si, né? Então, até um cara do Bradesco ia falando, os laranjas estão lá, que ele me apontava para o Itaú, enfim, essas coisas. Só que eles se falam muito. E aí eu pergunto, Léo, então você acha que há uma evolução assim no Brasil, no sistema de proteção de dados? Há muitos crimes, há muitos ataques, mas há instituições e pessoas muito preparadas para se defender. Governo ou empresas? Primeiro empresas, depois governo. Empresas, como eu falei, só nessa empresa que eu vi esse time, né? Na Icatu eu vi um time muito bom, em outras oportunidades eu não vi, times qualificados. Eu sei que o Itaú e o Bradesco, os grandes bancos, são absurdos, também são muito bons. Mas o que acontece? Hoje, com esse impulsionamento da digitalização das coisas,
das transações e das moedas, você já vê as instituições financeiras podem investir fortunas e ter os melhores profissionais. Mas a partir do momento que você pega Orcrins, né, em São Paulo, por exemplo, que pegou o seu celular, né, casos em que a gente tentou ajudar e não conseguiu. O celular de um diretor tal, um iPhone de última geração, com tudo encriptado, e em 15 minutos, questão de meia hora, o telefone foi desbloqueado, as contas de e-mail, redes sociais e bancárias todas sequestradas e as 4 contas de banco que ele tinha, uma no Itaú, uma na XP, outra não sei aonde. Sim. Todo o dinheiro foi roubado em questão de meia hora. Então você já tem quadrilhas especializadas nisso. Mas isso antes desse... Porque hoje... Isso é atual, isso é recente. Tá. Isso é recente, já está acontecendo há algum tempo. Porque hoje, assim, quando você acessa e perdeu a senha, alguma coisa, aí você tem que olhar o e-mail e depois manda uma mensagem por WhatsApp, às vezes manda Tem vários... Mesmo com isso... Isso está acontecendo hoje. Tá. Aí, por isso que eu trago esse questionamento. Assim, pensando no caso prático, talvez essa vítima ela não tenha habilitado nos respectivos aplicativos a autenticação de 2 fatores. Sim, isso que eu tô entendeu? Essas coisas, por isso tornou tudo mais simples. Acho que tinha autenticação de 2 fatores, mas não tinha biometria, talvez. Biometria. Esse é um ponto que eu ia chegar. A gente está chegando num momento em que as empresas estão recorrendo a bancos, principalmente. Vamos ter que recorrer para a biometria. Lógico. A autenticação de 2 fatores já se esgotou. Agora a gente tem que entrar na biometria. Isso. Né? Para cada transação você tem que pingar seu dedinho, seus olhos, reconhecimento facial. Vamos usar isso hoje. Reconhecimento facial, isso aí. Só que com a inteligência artificial. Também isso aí. Isso pode criar um Léo já aqui. Está impondo um novo desafio. Sim. Né? Um novo desafio que está chegando aí já. Pois é. Mas eu ia falar com... Bom, é isso. Acho que essa parte não, perdão. Você falou das empresas, mas do Estado. O Estado muito menos. Muito... Não está, o Brasil não está preparado para defender suas instituições. E as iniciativas que a gente teve de governo, no SERPRO, enfim, nas redes do Brasil, estão descontinuadas, abandonadas. A gente fala muito do Elon Musk. A gente tem satélite para comunicação. O Brasil teve o Plano Nacional de Banda Larga para levar essa internet de graça em todas as zonas de sombra do Brasil e da África. Por que a gente interrompeu isso? Desculpe. Não, assim porque hoje a gente está contratando... Por que o Exército Brasileiro utilizou o Starlink se tinha Embratel, satélite da Embratel? A defesa da soberania. Sem dúvida. Né? A gente vai contratar uma empresa que está certo. A latência do Starlink é muito melhor. As embarcações, a Marinha Mercante toda está usando Starlink hoje. Sim. Né? Ninguém mais quer Embratel. Mas assim, é governo, é brasileiro, é nosso, e eu acredito muito nisso. Não só por uma questão de desenvolvimento nacional, mas por uma questão de segurança da informação. Claro. Né? Eu acho inadmissível o Exército Brasileiro utilizar o Starlink para qualquer tipo de operação, usar o WhatsApp para decisões estratégicas. Alô, amigos da Polícia Federal. Verdade. Né, das Escolas Superiores de Guerra. Não dá operativo, não tem que ter rede social, não tem que usar mensageiro. Sim. Não tem. Sim. Não, até porque, né, Paulo conhece bem essas... captação de informação de rede social é muito fácil, né? É muito fácil. A própria Meta tem um escritório jurídico, law enforcement. Basta um ofício, já está lá dentro, já automaticamente suga toda a informação que ele quer. Sim. Pronto. Eu tenho um amigo de infância Surreal, que é o cara que faz isso para as empresas na Europa. Né? Ele vai lá, ele bota o chapeuzinho dele. Aqui, esse cara está preso aqui numa prisão em Londres. Quero esse cara aqui. Me dá o WhatsApp dele. Pronto. Aqui, shutdown nele. Isso. Aí desliga. Os dados vão automaticamente para a agência de aplicação da lei e eu shutdown na conta dele. Entendi. Aí, ó. Tá vendo? Incrível, interessante você falou. Mas, não, inclusive, esse tema, né, do acesso
à rede social, acesso ao bloqueio de rede social, é uma coisa que está entrando no mundo político brasileiro fortemente, né? Então, como autoridades brasileiras interromperem o serviço, interromperem o usuário. Isso. Por exemplo, né? Hoje o Alan dos Santos ele não pode abrir uma rede social no Brasil, não é isso? Isso. Mas, perfeito. no entanto, você acessa lá o Twitter dele, né, o X dele, porque ele cria nos Estados Unidos, ele consegue isso. entrar aqui, digamos assim, né, nesse espaço cibernético brasileiro. É isso mesmo. Funciona, mas o que acontece em países em que fazem um fechamento total é que, na verdade, simplesmente aquela rede social não funciona. Como é que eles fazem isso? Como é que a Rússia, a China faz isso? Faz um... Firewall, né? Bloqueio total. No Brasil é por meio da Anatel, né? Se eu não me engano. Faz ali o bloqueio. Bloqueia o DNS, bloqueia aquele endereço, pronto. Nada no território brasileiro vai poder acessar aquela informação. E você acha que a gente pode... Que ocorreu, né? De fato, com o X. Não, e teve uma época que... Eu lembro que teve um momento de... Muita gente foi para o Telegram porque algum juiz tomou uma decisão... Lá do interior do Maranhão... Ele bloqueou o WhatsApp no Brasil inteiro. Olha que maravilha. Queria aparecer, apareceu. Parabéns. Agora... Mas você acha que isso pode acontecer novamente diante desse conflito político também em relação às redes sociais? A gente pode evoluir para esse... Ou involuir, né? Eu não tenho dúvida. Já está acontecendo. Acho que não é nem si, é questão assim de quais momentos que isso irá ocorrer no território nacional. Isso aí já está ocorrendo. É porque assim, a rede social ela também virou uma arma de propaganda política também. Claro. Seja para um lado, seja para um outro. Então, assim, as instituições, como elas estão aparelhadas, internamente infiltradas com um viés ideológico, obviamente esse viés ideológico vai combater essa arma de propaganda política que está sendo propagada numa rede social. Então, na verdade, vira uma guerra política. Sim. Quando a liberdade de expressão ela é violada, numa guerra, a frase, né? Numa guerra, a primeira a morrer é a verdade. Sim. Então, é uma guerra de narrativas, uma guerra de propagandas psicológicas, onde as instituições, se estão aparelhadas, e no Brasil eu penso que sim, ela vai combater uma ideologia de outro viés. É simplesmente isso que ocorre. Então, a sua pergunta, se vai melhorar ou piorar, vai piorar muito. Você comentava? É um assunto muito polêmico. Mas eu fui elegante. Eu gostaria de não ser. É muito difícil isso mesmo. Vai estar dando fogo aí. Eu acho que a gente deveria despolarizar e debater ideias livremente, né? Claro. Seja no espectro político que a pessoa se identificar, todo mundo tem que ser capaz de poder debater ideias, criar contrapontos, ter divergências, construir ideias, isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que resgatar a nossa cultura brasileira de bom trânsito, né? Claro, de boas ideias, debater novas ideias. E todo tipo de censura é ruim, né? Claro. Não tenho dúvida. Realmente é um campo muito arriscado. E você estava falando da questão da guerra, num slide que você tinha passado de uma palestra que você deu no IFL, você falou de dois filmes, né? Dois filmes fantásticos. Que estão no contexto da Segunda Guerra Mundial, não? Isso, que Segunda Guerra Mundial, total. Como é que é o jogo? Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação e O Soldado que Não Existiu. Isso. O que você recomenda esses filmes dentro desse tema da cibersegurança? Na verdade, são 3 filmes. Esse e o... Qual o terceiro? O Dia Depois do Amanhã. O Dia Depois do Amanhã. Que é da Netflix, onde eles simulam, através de uma guerra geopolítica, um ataque cibernético nos Estados Unidos, onde a internet some, a energia some. Muito bom filme. Não é muito bom? Muito Já bom. viu, né? E aí os carros Tesla ficam sem direção, ficam desgovernados, e começa a cair panfletos dizendo que foi o Irã, que foi a Coreia do Norte, mas na verdade foi um insider
tentando tomar o poder ali. Então ele traz esse debate de como nós estamos dependentes, né? A cena clássica é vir um transatlântico, assim, um cargueiro vindo na praia, porque acabou o sistema GPS, acabou a transmissão de dados no mundo inteiro, quer dizer, no mundo inteiro não, nos Estados Unidos, e aí vem aquele cargueiro assim, invade a praia porque ele está sem controle. É um negócio surreal, é muito, muito interessante, recomendo. Agora, a questão do soldado que nunca existiu é uma guerra que eu recomendei porque é uma guerra de dados, de informação. Então, a Segunda Guerra foi ganha justamente por esse episódio. E eu explico. O dia D. O dia D. Foi o dia D. Foi o fatídico dia D, que foi o ponto de inflexão da Segunda Guerra Mundial, onde houve o desembarque ali na Normandia. E foi uma guerra de propaganda onde eles pegaram um mendigo indigente na Inglaterra. Isso foi ideia de um almirante e foi corroborado por Winston Churchill. Pegaram um indigente, vestiram ele de uniforme, botaram no submarino e no casaco aqui, botaram uma informação confidencial dizendo que a invasão dos aliados iria ser no norte e não na Normandia. E que era top secret, que era muito... E mandaram isso, se eu não me engano, para a Espanha, que era um país neutro na época. Mas tinha nazistas, um alto oficial iria pegar. Foram com o submarino, jogaram um corpo, a maré jogou ele para a praia, alguém achou, mandou para o oficial nazista, a rede de inteligência, contra-inteligência, souberam. E aí Hitler, ele preparou todo um contingente para o norte e não para a Normandia. Então, os aliados conseguiram, claro, com dificuldade, mas se houvesse o contingente que ele mandou para o norte ali, ia ser o dobro de difícil. Sim. Então, para você ver que é uma guerra de informação de dados, ela faz o destino de uma humanidade, da história, né? E a outra foi o jogo da imitação, que aí é mais a área dele, criptografia. Você viu? Já viu? Eu acho a história do... Me fala o nome do... Eu também esqueci o nome dele. Mas a história é incrível. Fantástica. A gente já desenvolveu uma tecnologia baseada no Enigma. Ah, é? Mas não posso falar ainda. Tá. É muito pior. Mas o que é o Enigma no filme? Foi uma máquina de criptografia utilizada pelos nazistas, né? Isso. Para comunicação via rádio, talvez. Que utilizava a criptografia. E código Morse, né? Na época, né? E a gente só venceu os nazistas porque houve a quebra da criptografia através desse filme. E esse filme mostra esse brilhante... A dificuldade, né, de quebrar uma criptografia na época. Tiveram que analógica, né? Analógica era um mecanismo analógico. Analógico, é. Eles criaram um computador, assim, que processava os cálculos, né? Assim, de forma mais rápida, e eles conseguiam. E eles chegaram numa seguinte encruzilhada. Pô, a gente sabe que os nazistas vão atacar esses nossos navios. Se a gente impedir, o que a gente sabe, quebramos. Mas se a gente impedir eles de atacar, eles vão saber que quebramos o enigma deles. E aí toda a guerra vai ser... Eles vão mudar a criptografia e nós não vamos saber nada. Então o que faz? Deixa eles atacarem ou interrompe? E aí é que fica o questionamento ético, né? Já sabe o final, né? Não interromperam para ganhar a guerra no final. Fantástico. Para fechar, bom, além de agradecer, né, Léo, eu queria agradecer muito pela sua participação, por ter a gentileza de ter vindo aqui. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Estou sempre disponível para qualquer contribuição que precisarem, né? A gente está sempre tentando ajudar as instituições brasileiras, né, a pensar, né, pensar segurança. Né? E acredito muito no Brasil, enquanto a gente tem mente brilhante. Eu sempre procuro incentivar as pessoas, né? Realmente, assim, pode parecer um pouco boboca o que eu vou falar, mas eu saí de um computador para viver muita coisa. Quando eu saí, larguei o escritório e fui viver meus sonhos. Eu sou uma pessoa profissionalmente realizada, né? Eu tive participação... profissionalmente realizado. Eu realizei todos os meus sonhos, né, de sair de um ambiente, né, corporativo para ser representante de uma indústria de defesa, de treinar com os órgãos de inteligência do mundo inteiro. E talvez isso tenha só acontecido porque me deram a oportunidade e eu corri atrás dos meus sonhos. Então, procurei sempre um agente estimulador,
debatam ideias, né? Troquem ideias de construção, né? E contem comigo para o que precisar. Não, legal você ter falado isso. Ontem a gente fez uma live. Bom, embora esse episódio vai ser mais pra frente, ontem, ou agora em março, a gente, né, no Instituto Recife, e aí uma hora o Eduardo Alencar estava falando, a gente faz um trabalho, né, tanto esses projetos do Instituto Recife, Unipol, que a gente acredita no Brasil, então a gente sabe que não vai condenar ninguém que sai, porque as pessoas têm os seus porquês e tal. E eu não falei isso, mas eu sempre lembro de um grande personagem brasileiro, que é o Alberto Guerreiro Ramos, foi um sociólogo dos anos 50. Ele foi um intelectual do PTB, de esquerda, mas ele tinha uma capacidade, assim, tanto que, por exemplo, no Brasil, o Olavo de Carvalho adorava ele, porque ele foi um dos que melhor entendeu a confusão até mental da esquerda. Certo. E ele tem um livro de balanço, né, sobre 64 e tal. E aí ele vai para o exílio, acaba sendo exilado, mas ele quer voltar. Então ele começa a escrever até fazendo... Ele chega a dizer que, por exemplo, 64 foi necessário de alguma medida para ver o nível, e ele era um intelectual do PTB, da esquerda. Mas tem uma hora, numa entrevista que ele dá em 1981, quando ele está num seminário da FGV, que ele está voltando, no caminho de voltar, ele fala assim, o Brasil é uma merda, mas é a minha merda. Isso aí. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Por isso que por isso que eu quero voltar. Porque isso é diferente. Total. Ela é minha. Excelente frase. Isso é uma merda, mas é a minha merda. É isso aí. E, enfim. Paulo, queria te agradecer muito. E aproveitar, engatar, você teve há pouco tempo lá no CIPEC, que é um congresso conservador, né, que tem uma base nos Estados Unidos. É feita uma versão brasileira também. É feito também. Mas você teve lá nos Estados Unidos, nesse contexto ali que é aquilo que a gente mencionou no início, né, aquela configuração do Trump assumindo, né, o poder com as Big Techs. Isso. Tem um capítulo novo até na história mundial. Total. Queria que você falasse um pouco desse... Do que você viu lá, como é que está o clima. Porque isso chega no Brasil, né? Hoje a gente vê tudo que acontece lá vai chegar aqui, seja mais cedo ou tarde. Vai chegar. Caso do deputado Eduardo Bolsonaro, que está quase que autoexilado de alguma maneira, né? Tem uma tensão aí, e, enfim. Como é que foi esse momento lá? Foi uma experiência incrível. Eu vi as principais personalidades falando, com o vice-presidente, G.D. Vance, eu vi o Elon Musk falando. É até interessante, porque ele realmente é um gênio, assim, você percebe, né, que ele é um gênio. Meio autista? Total. Assim, ele é engraçadíssimo, um cara relaxado, humilde, mas ele é engraçadíssimo. E até perguntaram para ele, como que é a sua mente, Elon? Você dorme? Porque você tem que lidar com o Starlink, com o Tesla, com o Dodge, governo. Aí ele virou e falou assim, my mind is a storm. Minha mente é uma tempestade. Você dorme pouco? Ele falou, durmo pouco. Só que tudo ele leva na brincadeira, assim. Ele é muito contraído, né? Senão ele vai surtar, né? Eu acho. Mas viu o vice-presidente falando, fiquei muito impressionado com a capacidade de comunicação, resumo e síntese dele. Para mim, ele é um cara brilhante. Provavelmente, muito provavelmente será. Saiu até uma pesquisa lá. Você acha que o G.D. Vance vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Do CIPEC, a pesquisa do CIPEC. O CIPEC inteiro falou, vai. Ele vai ser o próximo presidente. Dá para entender. Você acredita que o Elon Musk, esse projeto é uma carreira política também? Não acredito. Nitidamente ele não quer uma carreira política. Ele quer, de fato, ajudar a América. Ele quer as empresas dele, o que ele faz. Nem que para isso ele precise consertar o governo. Tá entendendo? Tipo assim, as minhas empresas estão sendo prejudicadas por políticas do governo. Eu vou entrar no governo para limpar o terreno para que isso não prejudique o livre mercado e as minhas empresas. Mais ou menos isso, guardar a devida proteção. Não é que ele vai ter um interesse de entrar no governo exclusivamente para a sua empresa, mas eu vi um patriotismo nele, posso dizer sim, que ele é anticorrupção, uma pegada muito forte. Ele falou lá, um negócio que me impressionou muito, assim, que ele estava sentado na mesa, aí veio... A grande capacidade do Elon Musk, além dele ser um gênio, não é que ele faz tudo, até porque é humanamente impossível, é porque ele tem a grande capacidade de ter um time, montar um time, uma equipe fantástica debaixo dele. E ele confia nessa equipe. Então ele falou do Big Balls, é um garoto, apelidado de Big Balls, um garoto novinho, que trabalha no Dodge, que fica caçando essas corrupções, assim,
desvio de dinheiro. E esse garoto chegou para ele, Elon, acho que tem aqui um caso. Você gostaria de ver 14 milhões, bilhões desviados lá para não sei onde? Aí ele falou, sounds great. Parece interessante, vamos ver isso. E aí ele começou a falar dos casos de corrupção, um negócio assim, surreal. Era uma máquina usada pelo USAID de promoção de agenda em todos os países de interesse. América Central, América Latina, até Ásia. É assim, um negócio surreal que foi exposto. E o Elon Musk cortou isso tudo. A grande frase que eu diria resumindo tudo, do CPEC seria assim, do próprio vice-presidente. Ele diz o seguinte: nós vamos fazer uma revolução do bom senso. Nós viemos ao poder para fazer uma revolução do bom senso. E quem estiver compartilhando os mesmos valores que nós vamos apoiar. Quem não estiver, nós não vamos apoiar. Resumo de tudo seria isso. Então eu acho que a gente precisa realmente, o mundo ficou tão louco, tão maluco, troca de valores, que a gente precisa de uma revolução do bom senso, sendo que o bom senso deveria reinar desde sempre. Claro. Não, inclusive, como isso cria tensões políticas gerais, né? Só para arrematar, você acha que há uma possibilidade de mais do que uma sensibilidade desse novo governo americano em relação ao caso brasileiro, em relação à tensão dos poderes e atingir ministros, atingir no sentido assim, de eles entenderem que há algo anormal acontecendo? Não, isso eu já afirmo que há. Eles já entenderam e foi citado por um jornalista no CPEC, foi citado pelo Steve Bannon, foi citado por várias personalidades que palestraram lá no CPEC. Então o Brasil já virou pauta nos Estados Unidos, tá? Isso é ponto pacífico. Agora, o que vai acontecer a partir daí é que eles estão discutindo. E uma das sugestões é a lei Magnitsky, que foi criada para sentenciar com pena de morte financeira um indivíduo, tá? Que teve a sua origem num advogado tributarista russo que foi preso, que ele estava denunciando as corrupções. Que era o Magnitsky. A lei, o sobrenome dele é Magnitsky, eu esqueci o primeiro nome dele. E ele foi preso, mandado para a Sibéria, espancado, torturado, morreu doente, não deram tratamento. E o amigo dele levou isso, que, se eu não me engano, tinha dupla cidadania, russo e americana. Ele foi para o Congresso americano e conseguiu mostrar para ambos os partidos, democrata e republicano, esse projeto. Foi um projeto bipartidário, e quando é bipartidário, o presidente o presidente tem que assinar, e foi promulgado pelo governo Obama. Barack Obama promulgou a lei Magnitsky, que sentencia de morte esse indivíduo que foi alvo dessa sanção. Basicamente é o seguinte: ele não pode ter cartão de crédito em nenhuma instituição financeira do mundo que está sobre o sistema SWIFT. E você acha que isso pode eventualmente acontecer com alguma autoridade brasileira, em que eles entendam que houve um ataque a empresas americanas ou interesses americanos? Sim. Ontem mesmo, eu acho que tá assim, vai sair, já é público, e a deputada Maria Salazar, e um outro senador, esqueci o nome desse senador, estava aqui, mas eles fizeram oficialmente pela primeira vez uma carta de recomendação da aplicação da lei Magnitsky para o governo Trump, que vai passar pelo Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e pelo Donald Trump, que é o presidente. E o próximo passo é sancionar o principal alvo que provocou e comprou essa briga, e em seguida fazer a extensão dessa aplicação para os cúmplices, que na própria carta de recomendação diz a palavra cúmplice, nas pessoas envolvidas em executar ou denunciar essas ações. Uau, fantástico. Um detalhe, a lei Magnitsky, ela envolve também criptomoedas? Não envolve. Porque é uma lei, assim, poderia, mas é uma lei... É o sistema SWIFT. É o sistema SWIFT, é o clássico. Entendi. Bom, Paulo, muito obrigado também. Nada, um prazerzaço. Muito obrigado pelo convite. Seguem as parcerias com o IDESAIBER. A gente estava falando aqui do Fórum Internacional de Ciências Policiais, que a gente deve fazer
em Salvador e Porto Alegre, então vocês serão devidamente envolvidos aí nessas nossas ações. Ótimo, vai ser um prazer. Então, e aqui também, né, na Unipol, tem o piloto da pós de ciências policiais e os outros desdobramentos também. A gente vai conversando. Então, obrigado a todos que acompanharam e